pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. O meu filho também está, né? Estou retomando da minha licença, né? Como vocês podem perceber. E então, quero saber como é que vocês estão, como é que vocês estão passando. Deixe lá o comentário de vocês, certo? Na plataforma. Vou amar saber como é que vocês estão, certo? Então, vamos iniciar o terceiro módulo. E então, o conteúdo vai ser variação linguística, certo? O que é a variação linguística? A variação linguística é marcada por diferenças sociais, culturais, regionais na nossa sociedade. Então, a língua vai apresentar muitas variações, né, que essas variações e essas diferenças no modo, né, da nossa língua é que vai, né, ser a característica da variação linguística. A variação linguística, ela é dividida em quatro, certo? Em quatro tipos. A primeira é a histórica. A histórica vai se tratar das mudanças que ocorreram na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões que deixaram de existir, né, anteriormente, né, outras que surgiram, né, e outras que foram se transformando ao decorrer do tempo, com a ação, né, nossa, do indivíduo, né, claro, porque somos nós portadores, né, da língua. Um exemplo aí para vocês perceberem, né, o que eu estou falando, é a expressão você. Antigamente, a palavra você era escrita vossa mercê, passou para vós mercê. Hoje em dia, você ou C, né? Que usamos mais o C, essa abreviação, de forma informal em redes sociais, certo? Mas a escrita mesmo ainda permanece você. Outra variação é a geográfica, né? Naturalmente, falam da diferença da linguagem devido à região, já de estudo, geográfica região. Quando ouvimos um falante brasileiro, né, falar, vai depender do lugar onde ele está falando, né? Vamos ter um sotaque diferente, uma palavra diferente para aquele mesmo alimento, para aquele mesmo transporte, né? Vai depender. Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano aqui no Nordeste. Aqui na cidade usamos para expressar o alimento mandioca, né? A gente usamos mais no nosso dia a dia macaxeira. Só que quando passamos para isso na zona urbana, mas quando passamos para a zona rural, nós podemos ouvir também ela de outros nomes, como aipim, né? Também outra variação que nós podemos ver é a variação social. Já de estudo, né? Vai ser de acordo com cada grupo social do falante. Como, por exemplo, podemos ver essa variação no nosso dia na gíria, né? Por quê? Porque a gíria vai depender de região para região, de cada grupo. Quem é de um grupo social mais esportista fala de uma maneira, quem é de outro grupo social escolar já fala outras gírias de outras maneiras. Então, nós vamos ver gírias basicamente de tudo quanto é tipo, certo? E também vai depender do grupo social, como eu falei a vocês, vai depender também da faixa etária, de idade, né? Por quê? Porque quando se é mais novo, vai pegando mais o modismo novo, de novas gírias. Quando é mais antigo, já sabe de gírias de antigamente. E assim vai mesclando. Outra coisa que eu quero pontuar para vocês, a variação social, é que essa variação social, a gíria, vai entrar numa linguagem informal, né? Claro que não vamos usar gírias para falar com o coordenador, por exemplo, o diretor, com o professor, não. Nós usamos as gírias, né, na escola, por exemplo, para falar com os nossos colegas. Não vamos estar usando a gíria para estar falando com o coordenador, com o professor, até porque ele não vai entender o que você vai querer. Possa ser que entenda, né, porque pelo fato de conviver com vocês,
a gente acaba absorvendo algumas coisas. Porém, não se fala essa linguagem formal com essas pessoas. Você vai usar uma linguagem mais formal, certo? Outra variação é a variação estilística. A variações estilísticas remetem ao contexto que existe adaptação da fala ou do estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, a adequação à norma padrão ou a despreocupação com o seu uso. Pronto. O que eu acabei de falar na social, para explicar para vocês o motivo de não usar a gíria, né, é o que a gente também vai reforçar aqui na estilística. Essa variação, você vai ter que se adaptar, né? Por exemplo, você está com seus amigos, você vai falar de um jeito com seus amigos, de modo que eles entendam. Você usa as redes sociais, você fala de um modo, né, abrevia, que a pessoa que está conversando com você vai entender. Mas quando você vai perante a um juiz, perante a um professor, como eu falei, né, quando você vai nos correios, por exemplo, enviar uma carta, você tem que falar de modo que a pessoa entenda. Não adianta você usar gírias, por quê? Porque a pessoa não vai entender. Então, você tem que saber a variação, cada estilo usar em cada ambiente, certo? Mas, nesse conteúdo do livro, a gente vai focar na variação regional, né? Que foi a que eu expliquei a você, que é a geográfica. Porém, estou dando uma breve explanação para vocês entenderem um pouquinho das 4 variações que existem, certo? Como seria em sala de aula. Fiquem atentos, certo? Por quê? Porque todas essas variações que eu falei, uma coisa que vocês têm que entender, não existe um único jeito de falar a língua portuguesa. Você vai ver várias formas, certo? E nem por isso a pessoa está falando errado. Se atentem, ninguém fala errado. Cada um tem um jeito de falar a língua portuguesa, certo? Um exemplo aí, eu trouxe uma frase para vocês observarem, que é a de Chico Bento. Vamos ler o primeiro quadradinho. Acompanhem comigo. Chico, quantos filhos você quer ter depois que casar? Segundo quadradinho, Chico responde: Uau, eu pensei que essa parte era você. Engraçado, né? Então, anotem aí, vou dar um minutinho para vocês anotarem, escreverem o que está no balão, certo? De forma correta. Vamos lá, vocês vão escrever numa linguagem formal. Passem aí para o caderno. Corrigindo, vamos lá fazer então a correção formal. Como é que ficaria o primeiro quadradinho? Chico, quantos filhos você quer ter depois que casar? Corrigiram? Fizeram correto? Muito bem. Segundo quadradinho. Nossa, eu pensei que essa parte era você. Entenderam a piada dele? Ou seja, ele achou que era ela que, né? Então, vamos lá para a atividade. Então, esse conteúdo é um conteúdo básico, simples, né? Que é de fácil absorção para vocês entenderem o conteúdo. Então, eu passei a atividade do livro. Por quê? Porque é uma atividade que dá para vocês completarem esse assunto, certo? A página 35 tem lá. Leia o trecho de um ponto a seguir. Se estivéssemos em sala de aula, né, como é de costume, iria pedir para cada um fazer uma leitura. Porém, nos adaptando à leitura em casa, vou fazer para vocês. A Salamanca do Jaral. Um dia, um gaúcho pobre, Blau. Lembrem de acompanhar aí, viu? Com o livro de vocês. De nome, busca de bom porte, mas que só tinha de seu cavalo gordo o facão afiado e as estradas reais. Estava conchavado de posteiro, ali na entrada do Ricão, e nesse dia andava campeando um boi barroso. E no tranquito andava olhando para o fundo das sandas, para o alto das cochilas, ao comprido das caiandas. Talvez deitado estivesse entre as carquejas,
A carqueja é sinal de campo bom. Por isso, o campeiro, às vezes, alçava-se nos estribos e, de mão em pala, sobre os olhos. Firmava mais a vista em torno, mas o boi barroso, crioulo, daquela querência, não aparecia. E Blau ia campeando. Letra A. Esse conto se passa em um espaço rural ou urbano? Justifique. Então, pela forma, né, já de falar, né, do texto, você vê a escrita, você vê que é no espaço rural, né? Por quê? Porque o emprego de algumas palavras, como cavalo, boi, campo, indica que se trata de um ambiente rural, certo? Letra B. Que estado do Brasil é retratado nesse texto? Vocês podem ver aí que no texto mesmo, algumas palavras, vocês podem perceber que é rural, né? E lá embaixo na legenda tem dizendo Lendas do Sul. Então, se é Lendas do Sul, São Paulo não pertence, né? Que São Paulo não vai fazer parte, nem Alagoas, que é o Nordeste. Então, a resposta certa é Rio Grande do Sul. Letra C. De que forma é possível identificar a região onde se passa esse conto? Qual é a forma que vocês viram que dá para perceber em que região passa esse conto? Acabei de falar na letra B, né? A palavra gaúcho, né, que tem lá, que aparece no texto. Na referência bibliográfica também a indicação, como eu falei a vocês, também a resposta da letra C, certo? Coloquem aí. Pela expressão gaúcho, o uso da palavra gaúcho no texto, e pela indicação na bibliografia, que trata-se da região sul do Brasil. Letra D. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo essas palavras foram empregadas? Então, essa resposta é pessoal, né? De acordo com o assunto que eu dei a vocês da variação linguística. Então, com base no assunto que eu expliquei a vocês e com o texto, vocês vão responder, né? Com que objetivo essas palavras foram empregadas. Mas vocês já de antemão já sabem, né? Que elas vão apresentar a linguagem que é a própria região que o narrador quer mostrar. Página 36. Segunda questão. Agora, para compreender melhor o conto, reveja o contexto no qual cada uma das palavras abaixo foi empregada. E, em seguida, relacione-a ao seu respectivo significado. Nós temos aí guasca, barroso, querência, incão, canhada, tranquito. Primeiro quadradinho. Baixada. Vale profundo e estreito entre montanhas, depressão. Qual a resposta? Canhada. Eles usam essa palavra para expressar essa palavra baixada, certo? É o dialeto deles lá. Segundo quadradinho. Que tem o pelo branco, amarelado ou café com leite. Letra C, barroso, né? Que a gente tem como aqui o barro. Aí, quando é barroso, eles se referem a essa cor, certo? Terceiro quadradinho. Lugar onde o animal foi criado ou onde se acostumou a pastar. Letra E, querência. Eles chamam de querência esse lugar. Quarto quadradinho. Ritmo de andar, marcha do cavalo. Letra F, tranquito. Certo? Muitas palavras novas, né? Estamos descobrindo que se fala no sul. Habitante da roça caipira. Letra A, guasca. Eles chamam de guasca. E último quadradinho, região cercada por acidentes naturais, como rios e matos. E resta é a letra B, incão, certo? Página 37, terceira questão. Observe o mapa linguístico abaixo e confira os diferentes nomes que existem para uma mesma brincadeira. Letra A. Quantas denominações há para a brincadeira apresentada?
Então, nesse caso aí, eles estão mostrando, ilustrando no mapa, todas as palavras que podem ser ditas, né? Cambalhota, canabeira, cambota, bunda canaceira, pirueta, mortal. Todas essas palavras são usadas, esse gráfico mostra em quais regiões são usadas, certo? Então, quais foram os nomes, quantos nomes foram diferentes? Há mais de 6, né? Percebe-se aqui que os que eu li e outros, né? Então, tem algumas marcações no texto para outros nomes, fora esses da legenda, que são falados. Então, vocês respondem na letra A. Há mais de 6 denominações. Letra B. Que nome você utiliza para se referir a essa brincadeira? Então, aí essa resposta é pessoal. Essa brincadeira cambalhota, qual o nome que você dá a ela? Letra C. Por qual nome ela é mais conhecida? Então, conhecemos ela por esse nome mesmo, cambalhota. Aí diz, justifique sua resposta. Aí vocês vão justificar, né? E essa informação, né? Observando a porcentagem dos gráficos representada pela cor vermelha que se refere a essa denominação, ou seja, cambalhota, né, que você conhece. Por quê? Porque foi a mais conhecida que tem aí no mapa. Então, a justificativa vai ser essa, né? Letra B. Agora, observe os gráficos abaixo. Temos o gráfico de São Luís, de Aracaju e de Curitiba. A pergunta é, em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? Então, o gráfico vai estar mostrando São Luís. Por quê? Porque São Luís você vai ver mais variações da linguagem. São Luís você vai ver carambeia, você vai ver também cambalhota, as pessoas falando cambalhota, mortal e pirueta, certo? Enquanto isso, em Aracaju, você só vai ouvir falar cambalhota ou outros, porque aí vai depender de cada um, né? Em Curitiba, vocês vão ouvir cambalhota, pirueta ou cambota, certo? Página 38. Vamos entrar na correção. Quarta questão. Qual nome você usa para se referir aos animais abaixo? Temos duas imagens aí na página 38, né? A primeira, bom, para mim, né, vou dar a minha resposta pessoal para vocês, né? Vocês pesquisem aí e vejam qual jeito que vocês mais falam, perguntem aos pais de vocês, ajuda, né? Ajuda aos universitários, que seriam os pais de vocês. Então, na primeira imagem, eu conheço como libélula mesmo, certo? E na segunda, como guiné. É o jeito que eu mais escuto as pessoas falando desse animal, guiné, certo? A primeira eu escuto mais libélula e a segunda, guiné. Porém, ambos não fazem parte do nosso cotidiano, né? Mas, de ouvir as pessoas falarem, são esses que eu falei a vocês, certo? Vocês pesquisem aí, vejam, seus pais dizem a vocês a resposta, ou até mesmo vocês mesmos pesquisando. Quinta questão. Observe as falas a seguir. Letra A. Fala aí, meu irmão. Vacila não, moleque. Letra B. Oxente, meu rei. Tu tá muito arretado. Letra C. Ô, louco, meu. Fica ligado, mano. Letra D. Uai, sou. Trem bom demais da conta. E letra E. Tu é muito broncado. Me vê um quicão? Vamos lá. Letra A. Relacione cada falante das cenas acima ao seu estado de origem. Manaus. Letra E. Minas Gerais. Trem bom, né? Letra D. São Paulo. Ô louco, meu. Letra C. Bahia. Oxente. E Rio de Janeiro. Letra A. Fala aí, meu irmão. Certo? Marquem aí as opções das letras.
E aí vem a letra B. Quais expressões acima ajudaram você a identificar a que região pertence cada um dos falantes? Essa resposta pessoal vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, né? Por quê? Porque aí houve uma variação de cada região. Em cada região você vai ver um modo diferente de cada um falar, se pronunciar, se comunicar com o seu colega, certo? Então, pessoal, entendido o assunto, feita a atividade, corrigida a atividade, aí são as referências, né? A base que eu tomei para poder fazer a aula de vocês. E vou deixar uma pequena frase para vocês semanal. Toda semana eu vou trazer uma frase para vocês refletirem, né? Desculpa, pensar, né? Porque ultimamente essa situação que estamos vivendo é uma situação reflexiva, né? Que a gente para pensar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então vamos lá, leiam comigo. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. Luiz Fernando Veríssimo, um autor que eu gosto muito, brasileiro, certo? Ele tem livros muito contextualizados, livros que levam a gente a refletir também, certo? Então, do mais, até a próxima aula, certo? Estudem, façam a atividade, depois façam a correção dela, certo? E nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.